Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Cena do Crime, aqui da TV Serra Dourada e do canal do YouTube da emissora. Neste episódio nós vamos falar de violência doméstica, um dos piores problemas hoje no Brasil. Segundo dados do governo federal, pelo menos 4 mulheres ou meninas são mortas diariamente no Brasil. E, em média, acontecem 49 agressões no ambiente doméstico aqui em todo o país também. E nós vamos falar hoje de um caso chocante que aconteceu em Anápolis, cidade que fica a 55 quilômetros aqui de Goiânia. Uma mulher que já tinha se separado do companheiro por conta da violência doméstica é atacada por ele a golpes de facão. Por pouco ela não morreu. Graças a Deus, sobreviveu. Nós estamos falando da Railma Lisboa da Silva, que está aqui hoje para falarmos sobre o que aconteceu com ela e também como é que ela superou essa história dramática, triste, que deixou ela mutilada física e emocionalmente. Railma, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast para contar essa história que é uma história de muita dor, de muito sofrimento, principalmente pelo que você passou no dia em que você foi atacada pelo seu ex-companheiro. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui hoje com vocês e falar, sobre esse acontecido comigo. Railma, eu queria inicialmente que você contasse como é que você conheceu esse seu ex-companheiro e como é que foi essa relação. Foram quantos anos que vocês viveram juntos e como é que vocês se aproximaram para poder se casar, até construir uma família? Vocês têm 2 filhos juntos. Como é que foi isso? Eu e esse ser, a gente é da mesma cidade, de Minas. Só que na época ele já morava em Uberlândia e eu continuava morando em Januária, que é a cidade natal da gente. E ele sempre foi criado com meus pais, meus avós, todo mundo conhecia, E ele morava lá e eu morava em Januária. A gente conversava por telefone. Aí foi 24 de outubro de 2024. Aí tem época de São João lá, tem muito festejo de São João e tudo. Eu peguei e fui. E ele pegou e foi lá em casa. Foi lá em casa, conversou com os meus pais. Eu estava lá, cumprimentei ele. E à noite teve acesso, a gente saiu, conversou. E eu falei para ele os meus sonhos, que eu tinha muita vontade de sair de lá do interior, porque quem conhece o norte de Minas sabe que é muito precatório lá, em questão de serviço, de estudar e tudo. Aí ele falou, não, lá em Uberlândia é muito bom, lá é uma cidade muito grande, tem muita oportunidade de trabalhar, de estudar. E eu falei que meu sonho era fazer psicologia ou direito. Ele, não, lá tem a faculdade, tem a UFLA, é muito bom. O que é que você acha de você ir para lá e você estudar? Eu não fico lá, eu tenho um apartamento lá, só que eu fico em Goiânia. Eu falei, não sei, eu acho que meu pai e minha mãe não deixam eu ir para lá. Na época eu tinha 16 anos. E era menor de exatamente, idade ainda, né? Ele tinha 32, por mais que eu morava na cidade, trabalhava, mas meu pai e minha mãe moravam no interior, na roça, e era pertinho, todo final de semana eu estava lá. Aí ele, não, eu vou conversar com ele. Aí ele pegou e conversou com meu pai e com minha mãe. Minha mãe ficou meio sem querer deixar. E meu pai, não, eu conheci ele desde pequeno, ele não vai fazer nenhum mal para você, não. Ele foi criado aqui, como se diz, sua avó, todo mundo conhece, é uma pessoa de boa índole, todo mundo pode ir, pode ficar tranquila. E nisso, eu peguei e fui para lá. Eu fiquei em Uberlândia, estudando. Aí eu comecei a trabalhar e ele ficava aqui em Goiânia, que o serviço para ele aqui era melhor nessa época. E aí eu fiquei lá, ele ia lá de 15 em 15 dias, depois passou aí uma vez no mês, e logo eu engravidei do Gabriel, que é nosso filho mais velho. Aí tudo mudou. Depois que eu engravidei, tudo mudou. Aí os irmãos dele moravam lá, aí começou a falar, esse menino não é seu. A família em si começou a falar para ele, porque ele ficava... família Isso, dele? Exatamente. Porque eu ficava lá e ele ficava aqui. E ele ia lá de 15 em 15 dias, uma vez no mês, depois que eu engravidei, aí que ele passou aí bem menos ainda. Aí ele começou a ficar com aquilo. Aí o Gabriel nasceu. Quando o Gabriel nasceu, ele foi, assistiu o parto, foi tudo tranquilo. Aí depois ele pegou e começou a falar. Esse menino é muito branco, esse menino não é filho meu, porque ele era moreno, eu clara, e o Gabriel ficou naquilo. E a família dele apoiando ele nisso. Aí começou as agressões psicológicas, Desde a gravidez, eu falei, não, já que você fala que não é seu, faz um exame de DNA, vai te comprovar que ele é seu.
Ele fez? Fez o exame de DNA, de tanto E era a dele. família é dele, o filho é dele, Claro. os dois é dele. Aí tanta família ficar na cabeça dele que o filho não era dele. E aí foi, aí veio o Benjamin, aí continuou. Aí começou esse ciclo de desconfiança e de violência, Isso, né? da gravidez. E de Uberlândia, quando que vocês vêm para Anápolis? 2018, 2018? isso. E Julho você de veio 2018. para trabalhar? Veio com ele? Como é que foi? Eu vim com ele, porque eu ficava lá e já tinha essa violência psicológica. Eu falei assim, não dá certo eu ficar aqui, que eu não aguento mais sua família ficar falando que os meninos não é seu e que eu fico aqui, você fica aí, eu fico saindo aqui, eu não dou conta. Ou você vem para cá ou eu vou para aí, porque do jeito que tá não dá mais. E aí ele deixou Goiânia e você deixou Uberlândia e vocês foram para Anápolis, ou não? Eu deixei Uberlândia e vim para Anápolis. Para Anápolis. E ele Exatamente, também, obviamente, exatamente. foi para lá Aham, também. foi. Deixou Goiânia e foi para lá. E aí como é que foi essa vida em Anápolis? Aí os 3 primeiros meses foi até tranquilo, né? Porque aí que a gente começou a ter aquela convivência de casal. Só que aí, passado algum tempo, né, aí foi voltando tudo de novo. Ele começou a jogar na cara, mesmo com o exame de DNA. Ele falava que os meninos não eram filho dele. Mas era uma maneira dele oprimir, né? Era a maneira que ele tinha de me oprimir. Porque eu falei, pode falar o que você quiser, desde que você não afete os meus filhos. E aí essa violência veio aumentando, ela foi gradativa, como é que foi? Foi aumentando, aí começou a brigar, começou a gritar, aí eu comecei a afastar da minha família, porque eu tinha vergonha, tipo, eu chegava lá quando a gente ia passear, chegava ele mal ia na casa dos meus pais, coisa que, tipo assim, ele ia frequentemente, quando a gente não tinha nada. Aí ele começou a afastar também, aí ele começou a me arrastar junto. Aí eu já não ligava mais para minha família, para mim poder viajar sozinha, eu não viajava. E detalhe, quando eu engravidei do Gabriel, eu estava no 3º ano do ensino médio. Aí eu peguei e afastei da escola, porque eu não conseguia. Eu passava muito mal e eu sozinha lá, não tinha apoio de ninguém. Eu peguei e afastei. Eu retornei só depois que o Benjamin nasceu, que aí eu consegui retornar para terminar o ensino médio. Eu fiz o EJA, né? Aí foi 3 meses, mas eu fiz a distância. Essa violência veio aumentando e aí, em determinado momento, ficou insuportável viver com ele. Quando que você tomou a iniciativa de se separar dele? Eu tentei me separar dele outra vez, porque foi lá em Anápolis. A gente estava lá, ele pegou e veio fazer um serviço em Goiânia. Nessa época, eu estava tentando tirar minha habilitação. E o carro estava lá, eu precisava ir no mercado. O sol estava muito quente. Aí eu peguei esse carro e fui ao mercado. No que eu fui, na volta eu não consegui controlar. Aí eu peguei e entrei, o carro bateu numa porta de vidro, aquelas portas maior, bateu e quebrou. Aí nisso eu fiquei com muito medo, eu saí correndo, que a irmã minha estava aqui nessa época, eu saí correndo e fui para casa dela com os meninos. Aí os meninos, meu pai vai te matar, papai vai te matar, papai vai te matar. Eu falei, não, calma, a gente vai pagar a tia Raquel e fica lá um tempo. Mas, gente, eu nunca vi de Goiânia a Anápolis, foi tão rápido que ele chegou na casa de mim me arrastando pelos cabelos. Ele me arrastou pelo cabelo até no carro, me jogou dentro do carro, igual um objeto. E ele colocou os 2 meninos na frente e ele me espancando. Até chegar na casa. Aí chegou na casa aí que foi pior. E ele me deu um chute, tem até um dente meu aqui na frente que é quebrado por desse chute que ele me deu. E eu estava com o controle no bolso. Aí eu tentei abrir o portão, não deu. Ele me dá o controle, você não estou com o controle, não. O controle caiu no chão. Aí no que ele dispersou para poder pegar uma faca, eu consegui pegar o controle no bolso, abrir o portão e sair correndo. Aí, nisso, ele trancou os meninos no quarto e saiu atrás de mim na rua. Só que o primeiro carro que apareceu na frente, eu abri a porta do carro andando e entrei dentro. Nessa época, eu pedi medida protetiva e fiquei separada dele 6 meses. Só que ele ficou muito no meu pé. Não, eu vou mudar. Isso aí é porque eu estava nervoso, nunca mais vai acontecer e tudo. Eu quero minha família de volta, eu não consigo ficar longe dos meus filhos. Eu não consigo ficar longe de você. Ele falava para mim, você é minha base. Eu falei, não sou. O que você fez comigo? Ainda fiquei 6 meses sem voltar com ele, mas a pressão foi tanta para eu poder voltar com ele, aí o povo dele começou a me ligar. Ele está doente, ele vai acabar se matando, se você não voltar com ele, o que vai ser desses filhos sem pai? E foi quando eu voltei. E aí você voltou e quanto tempo depois que a situação voltou a piorar de novo? 3 a 4... O ciclo de violência voltou. 3 a 4 meses, porque eu voltei, mas eu não retirei a medida que ele queria que eu tirasse. Você tinha uma medida protetiva contra ele. Aí ele queria que eu fosse na delegacia e tirasse a queixa que eu tinha contra ele, que eu fiz essa época dessa agressão. Eu falei assim, eu não vou tirar. Você tem que pagar pelo que você fez. Tá? Já que você quis voltar, você tem que assumir o erro que você fez no passado comigo. E ele, não tira, porque isso aí me impede de trabalhar. Igual se surgiu a oportunidade para eu poder trabalhar para fora, eu não posso tirar um passaporte. Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Isso aí é a lei. Né? Quem denuncia uma vez, não tem como você tirar. A partir do momento que você
quer representar, não tem como você tirar mais. Aí ele, não, você vai tirar. No passado até podia, agora não pode mais, justamente por causa disso, né? Porque há essa pressão, Isso. né? Essa insistência de quem é a pessoa que comete o crime para poder se livrar da culpa, né? Exatamente. Aí eu peguei e não tirei. Aí que ele ficou jogando na minha cara. Como é que você gosta de mim? Como é que vai ser isso? Meu nome tá sujo por sua causa. Ele começou. Aí começou a falar que o nome dele estava sujo na justiça por minha causa. Eu falei assim, mas como? Eu não te pedi para você me agredir. Isso daí foi um acidente. Acidente acontece. Isso é bens materiais. Pensa se tivesse acontecido alguma coisa com os meninos ou comigo. Bom, aí essa situação continuou até que você novamente se separou dele? Exatamente. Porque esse ciclo de violência continuou aumentando? Foi só aumentando, eu já não conseguia mais. Eu estava ali eu não tinha vontade de fazer nada, nada. Eu trabalhava porque se eu não trabalhasse eu não tinha dinheiro para poder, como se diz, fazer uma unha para poder pagar nada, nada. E ele não me dava dinheiro para nada, o dinheiro que me mantinha era o meu. Se eu queria comprar uma roupa, se eu queria arrumar um cabelo, se eu queria comprar roupa, os meninos, o dinheiro tinha que ser do meu dinheiro, porque ele falava que o dinheiro dele era só poder pagar a conta da casa. E na época eu entendia. Eu falava, não, então eu vou trabalhar. Mas quando eu começava a trabalhar, ele começava a me puxar para trás. Ele até me ofereceu uma vez um salário mínimo para eu poder ficar em casa cuidando dos meninos. Eu falei assim, você não vai me pagar esse salário. Você pode me dar um mês. Aí depois que eu perder o serviço, você não vai me dar mais. Era só um álibi, né? Para tirar você do emprego e gerar aquela dependência financeira em relação a ele, né? Exatamente. Você não aceitou? Não aceitei. E aí você se separou dele de novo? Não, eu não separei, eu continuei trabalhando. Falei, eu não vou. Eu comecei a falar, não, eu tenho que estudar, eu tenho que pagar, tipo assim, porque tinha que pagar um curso. Não tinha de graça. Foi, inclusive, esse curso que eu consegui terminar, eu só consegui porque depois do ocorrido, a faculdade me deu a bolsa, porque senão eu não tinha conseguido terminar. Mas quando ele fez o que fez com você, vocês já estavam separados, né? Já. Tinham 2 meses? Tinha quase 2 meses, não era bem 2 meses. E nesse novo momento de separação, como é que ele reagia em relação a você? Ele te perseguia de novo? Ele insistia em que vocês reatassem de novo? Como é que foi dessa vez, dessa última vez? No início foi assim, no início dessa outra separação. Ele queria mesmo separar, né? Ele ficava, não, você não me acrescenta em nada, olha como que era a minha vida antes e como que é a minha vida agora. Eu falei, não, realmente é bem diferente, porque antes você não tinha responsabilidade com nada e hoje tem as meninas que você tem que se preocupar com eles, querendo ou não, você tem que se preocupar com esses meninos. Aí ele, não, faz o seguinte, já que você quer tanto separar, você pega suas coisas, sua irmã e some da minha casa, só que eu não quero que você carregue nada. Foi tanto que quando eu separei, eu não carreguei nada de casa, nada. A primeira semana foi tranquila, ele não me perturbou, não mandou mensagem nem nada, só a única mensagem que eu lembro que na primeira semana foi, te desejo boa sorte e tal, siga sua vida, andando no caminho certo. Eu falei, não, eu sempre andei no caminho certo e obrigada. Aí na próxima semana ele começou a mandar mensagem. Não, eu não aguento mais ficar longe de você, não. Eu tentei, mas eu entendi. A mesma história de antes. A mesma história. Não mudou nada. A mesma coisa que ele continuou. Aí ele começou a usar meus meninos. O que ele fez? Ele falou assim, não, você nesse apartamento aí sem nada, os meninos não vão ficar com você, os meninos vão ficar comigo. Eu falei assim, não, você é pai e você quiser ficar com eles, pode ficar também, eu não importo. Porque eu já sabia que ele iria usar os meninos contra mim. Que eu sei que ele não daria conta de ficar com os meninos. Ele pegou os meninos, aí mandou os meninos ficar mandando mensagem para mim, que eu era uma péssima mãe, que eu tinha abandonado os meninos para poder ficar com outra pessoa e abandonado ele. Eu falei, não, meus filhos sabem a mãe que eu sou. Eu sempre dediquei a minha vida todinha, desde quando eu tive eles, a eles. Aí os meninos davam mensagem para mim. Tem até os vídeos no meu telefone ainda, assustado. Não, mamãe, a senhora não gosta de mim, não. Papai que cuida de nós. Aí ele ficou nisso ainda uns 10 dias. Só que eu não... Como se diz, né? Minha cabeça parece que Deus preparou tanto a minha mente que eu falei assim, eu não vou voltar, que eu sei que ele está usando os meninos contra mim. Uhum. Aí passou 10 dias, ele me entregou os meninos. Aí nem contato com os meninos ele queria mais. Aí ele começou a mandar mensagem para mim, me xingando, falando que eu não estava estudando nada. Aí... falou que eu tinha abandonado os meninos por causa de outra pessoa e tudo. Aquela perseguição psicológica constante. Isso, ele não. Aí, ao mesmo dia que ele me amava, ele me odiava. Ao mesmo tempo que ele falou que ele me amava, ele me odiava. Aí ele pediu, não, vamos voltar, pelo amor de Deus, eu não dou conta mais, eu tô ficando louco. Eu já emagreci, ele falou, eu emagreci, foi quase 20 quilos. Eu falei assim, eu não vou voltar com você, eu prefiro morrer do que voltar com você, eu não dou conta mais. Olha como tá o meu psicológico, olha como tá o psicológico desses meninos, eu não volto pra você nunca mais. Você pode fazer o que você quiser, que eu não volto, ninguém me convence a voltar pra você mais. Eu não tinha vida, eu não tinha vontade de viver. Minha vida era só chorar, chegar de madrugada eu já chorava, só chorava, porque eu não tinha saída. Aí eu comecei a trabalhar em 2 serviços, continuei estudando, aí devolveu os meninos para mim depois desses 10 dias. Aí minha irmã ficou indo os meninos para mim ainda. E nisso ficou. Bom, aí ele chega ao extremo, né? 2 meses depois dessa separação,
uma noite você pega um motoboy, você ia para onde? Eu ia para a faculdade. Para a faculdade. Aí o que acontece nessa noite? Nesse dia, não tem um dia anterior, que foi o dia 23. No dia 23, ele mandou mensagem o dia todinho. E eu nada de responder. Foi o dia 23? Não, 22. 22. Isso. Aí no dia 23, foi de manhã, ele foi na porta do condomínio. Eu estava indo trabalhar. Do meu serviço, onde eu morava, era perto. Eu ia a pé, só que eu estava com tanto medo que eu estava indo de Uber. Nos 3 dias antes de acontecer, eu já estava indo de Uber, porque eu estava com tanto medo dele. Aí no dia 23, ele foi lá, eu estava saindo com a minha irmã. Ele desceu do carro e veio com tudo. Ele estava na porta do condomínio. Ele veio com tudo. Eu estava com o carregador na mão, carregador laranja. Ele veio assim, me desse esse carregador, que esse carregador é meu, sua vagabunda. Comigo desse jeito ele falou. Eu falei assim, me respeita que eu estou indo trabalhar, esse carregador não é seu, esse carregador é meu. Não existe só um carregador igual. Não existe só um carregador, existe vários carregadores iguais. Ele foi avançar na minha, eu puxei o carregador. No que eu puxei, ele tentou me empurrar. Aí eu peguei e comecei a gritar. Ele correu para dentro do carro e deu um arrastão no carro para poder passar assim por cima de mim. Eu pulei para dentro do condomínio. Eu estava na porta do condomínio. Aí ele saiu me xingando. Aí nesse dia eu fui na delegacia pedir medida protetiva. No dia 23. Fui na delegacia, eu pedi a medida protetiva. No dia 24, cedinho, não era nem 7 horas da manhã, eles mandaram mensagem que a medida protetiva tinha sido concedida. Aí nisso eu fiquei. Fui trabalhar. Aí o dia todo ele mandando mensagem ainda, mesmo com a medida. Eu peguei e mandei mensagem para o senhor da Maria da Penha, falei assim, ele tá mandando mensagem para mim, tá me ligando sem parar. E ele já estava ao extremo dele, porque eu respondia as mensagens antes, depois da medida eu parei de responder. Aí eu não respondia nada. Aí ele ficou o dia 24 todinho mandando mensagem para mim. Eu fui trabalhei normalmente, saí do serviço. Eu sempre saí do serviço, 6 horas com as meninas, nós íamos andando até o condomínio. E esse dia, não sei o que me deu lá, eu larguei a vassoura e o rodo que eu estava lá, que nós estávamos limpando a fábrica de doce que eu trabalhava. Aí eu falei, não, Jainara, termina aqui esse serviço que eu vou embora para casa. E foi mais cedo, chamei a Uber, foi mais cedo. E as meninas falaram que nesse dia ele passava para cima, passou uns 4 vezes para cima e para baixo, olhando para lá. Foi tanto, quando elas foram andando, ele passou 2 vezes por elas para ver se eu estava com elas. Só que eu já estava em casa. Eu falo que foi um livramento de Deus por causa disso, que eu já estava em casa quando ele passou por elas. Aí entrei sem querer ir. Aí eu peguei, liguei a pessoa da Maria da Penha de novo. Falei, eu preciso ir na faculdade fazer uma prova, só que eu tô com medo dele. Tô com medo porque eu não sei. Ele tá mandando mensagem, me xingando o tempo todo. Um tanto de palavras de ofensa, vários áudios que eu não abri até hoje. Exaltando meu telefone, não tive coragem de abrir até hoje. E ele falou, Raíba, a gente só pode ir até você se ele tiver 300 metros de você. A gente não pode fazer nada. Se fora isso, a gente não consegue fazer nada. Eu falei, não, então tá bom então. 300 metros, vocês vão chegar e vai me achar no chão morta. Aí eu tava com 2 panelas e um lençol, que eu levei de casa quando eu separei, e ele ficava me cobrando o tempo todinho com esses lençol e essas 2 panelas. Enrolei a trouxa e levei e deixei na portaria e mandei mensagem para a tia dele. Falei, ó, as coisas que ele tá me cobrando tá aqui na portaria, é só ele passar e pegar. Aí eu peguei o capacete, chamei o Ubermoto, ele estava lá fora já esperando, peguei o capacete, coisa que eu nunca prendia. Prendi esse capacete e montei. Eu não andei, acho que 200 metros. Só vi o clarão. Já colidiu na traseira do Ubermoto que eu estava. Ele estava de carro e interceptou a moto. Isso, bateu na moto. Na traseira. Isso. Bateu na traseira da moto. Uhum. Em seguida, o que ele faz? Aí a moto meio que subiu na calçada. Foi quando escorreguei, né? Pulei da moto. Quando eu virei para trás, ele estava atrás de mim já com o facão na mão. Ele atravessou o carro na rua e desceu correndo com o facão na mão. E aí passou a te atacar. Aí ele já veio vários golpes. Ele não falou nada na hora do ataque, nada. E eu gritava, para com isso, pensa nos meninos, pensa na sua mãe, pensa na minha mãe, que eu tenho um irmão meu que faleceu de acidente, falei, pensa na minha mãe perdeu outro filho, para com isso, pelo amor de Deus. Comecei a gritava, e quanto mais eu gritava, mais golpe ele dava. Parece que mais raiva ele descia os golpes. De facão? Facão. Um facão desse tamanho, todo enferrujado. Isso que você traz hoje são as sequelas desse ataque? Esse braço aqui, né? Tem as marcas ainda. Essa mão aqui, acho que no terceiro golpe que ele deu, caiu. Porque ele vinha só nessa região aqui do meu pescoço. E para defender o meu pescoço, eu usava os braços. Ou seja, eram golpes realmente para poder te matar Exatamente. mesmo. Foi determinado para fazer isso. E a intenção dele era tirar o meu pescoço fora, não era outra coisa. Porque se fosse outra, ele tinha atingido outras regiões. Mas ele vinha só na região do meu pescoço. Do pescoço e da cabeça. As mãos tentando Exatamente. livrar o rosto e o pescoço. Só que como ele veio aqui, aí ele deu aqui vários golpes, eu defendi. Aqui também foi decepado, esse braço está cheio de metal aqui por dentro segurando ele. Ele veio. Calma aí. Tá. No momento que essa mão minha caiu no chão,
eu olhei pro chão e vi. Nos golpes ainda eu vi. Esse outro aqui, eu já não tinha mais força, eu perdi muito sangue, ficou pendurado aqui na pele. Então, tanto que no vídeo que eu vi, tá um buracão, que ele foi bem na junta. Porque eu colocava para defender, foi bem na junta, ele ficou só pendurado. Eu já não tinha mais força, eu perdi muito sangue, eu recebi 9 bolsas de sangue. Eu caí no chão, no que eu caí, eu lembro que eu caí de joelho assim e de bruço. Aí ele ainda veio por trás e deu mais uns 2 ou 3 golpes na cabeça ainda. Aí eu já não conseguia falar. Eu conseguia sentir que tinha gente ao meu redor, ouvia, mas eu não conseguia falar mais. E meu rosto cheio de sangue, porque ele ainda enfiou a ponta do facão aqui no meu rosto. Onde tem esse corte, isso, aqui. né? Que era a viseira, né? Cortou a viseira, enfiou o facão aqui e aqui. A minha orelha aqui também conseguiu, né? A ponta do facão. Ele só saiu de cima de mim quando ele achou que eu tinha morrido. Eu não tinha voz, não mexia, não tinha mais nada. A roupa toda cheia de sangue. Ele estava com roupa branca, ele ficou todo sujo também. Todo sujo. Aí na cabeça dele ali eu tinha morrido. Isso durou quanto tempo, mais ou menos, você faz ideia? Foi uns 5 a 6 minutos. De ataque? Isso, e o pessoal foi na igreja, na rua da igreja, né? O pessoal da igreja veio todo mundo correndo, jogando pedra nele, gritando. E nada disso afastava ele de cima de mim. E depois o que ele fez? Saiu correndo para um lote baldio da frente. Aí ele se escondeu lá, mas quando a polícia chegou, achou ele lá na frente ainda. Ainda com o facão? Isso, com o facão ele ainda mutilou o punho dele ainda, bem superficial. Mutilou o punho dele. Como se estivesse tentando tirar a vida dele também. Exatamente. Cometeu um suicídio depois que atacou você. Você foi socorrida, como a gente vê aí, o seu braço direito teve que amputar uma parte dele, né? Esse outro braço também, você disse que ele ficou praticamente, quase que também, teve que amputar também, né? Esse aqui foi nos golpes, né? Ele que amputou, não foi nem no hospital. No hospital eu cheguei com a mão separada. Pois isso aí já foi lá durante o ataque, isso, né? E esse outro aqui, o esquerdo, ele chegou bem, com sequelas muito profundas também. Isso que eu faço acompanhamento até hoje, né? Inclusive está com, acho que 2 meses que eu fiz a última cirurgia. Quanto tempo você ficou internada para poder tratar de tantos ferimentos, de tanta... 32 dias. 32 dias. O que foi feito no braço esquerdo? Para poder você mantê-lo, para poder você fazer alguma coisa com ele ainda? Eu já fiz tanta cirurgia nesse braço, acho que umas 15 cirurgias já para a gente poder ganhar esse movimento. Esse movimento. Meu punho tinha atrofiado tudo, aí o médico veio e estabilizou ele aqui para poder ficar nessa posição. Esses dedos meio que estavam bem atrofiados, ele veio, já abriu eles para fora de novo, mas já voltou novamente. Você até hoje ainda faz fisioterapia? Faço. Ainda tem que fazer... Porque meu braço só fica nessa posição, né? Ele não vem igual esse daqui, ele fica só assim. Ele não faz esse movimento até o final? Não. Só vai até esse ângulo de 90 graus? Ele só fica assim, ele nem vai nem volta. Dói ainda? Dói. Principalmente se bater em alguma coisa aí que dói mesmo. Por falar em dor, Railma, como é que está a dor de lidar com isso até hoje? Eu tento lidar, eu falo que eu busco força em Deus todos os dias para lidar com isso. Que eu falo antigamente, eu conseguia fazer tudo, não que eu não faça hoje, mas eu faço com a limitação e não é a mesma coisa. De você pegar, sentir e fazer. Hoje em dia você tem que improvisar uma maneira correta de você fazer as coisas. E algumas coisas tem que chamar alguém para te ajudar. E eu sempre fui muito independente, então hoje depender de algumas pessoas, talvez, eu acho que seja a minha maior dor. Ter que estar ali, querer fazer, e tem que incomodar uma pessoa para vir me ajudar. Mas apesar do que aconteceu com você, você acha que você é uma sobrevivente realmente de algo que, assim, terrível, né? Um caso que teve repercussão nacional e você está aqui hoje falando de tudo isso, é motivo de superação realmente? Sim, com certeza. Hoje estar aqui é um milagre de Deus. Eu falo, não era para mim estar aqui hoje, mas Deus permitiu eu estar aqui hoje. É um milagre estar aqui. E como é que está esse processo psicológico, essa recuperação física sua? Nós já estamos falando aí de quase 2 anos, né, do que aconteceu, infelizmente. Ou é algo que ainda dia a dia você tem que superar um pouquinho, ou eu não falo nem de superação, mas assim, de conviver com isso?
Eu tenho aprendido a conviver com a dor, né? Eu falo que a dor a gente não supera, a gente aprende a conviver com ela. E na minha vida, eu falo um dia de cada vez. Tem dias que a gente tá ótima, tem dias que já vem várias lembranças e machuca, mas eu busco superar isso todos os dias. Você teve que readaptar a sua vida inteira, inclusive para poder continuar cuidando dos seus filhos? Todos os dias é um novo aprendizado. Todos os dias. Eu falo, tudo que eu aprendo a fazer, eu fico alegre. Até os meus meninos comemoram junto comigo. Igual, agora eu falo que a minha próxima meta é tentar amarrar um sapato, que aí eles ficam me ajudando. Porque eu acompanho muito pessoas assim como eu, deficiente, eu fico aprendendo com eles. Eu aprendo com eles a como que é fazer as coisas. Igual hoje eu já consigo fazer praticamente tudo. Igual lavar uma roupa, estender, cuidar dos meninos, fazer comida. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu faço tudo isso. Que eu compartilho o meu dia a dia com as pessoas para ver que nada é impossível quando a gente tem força de vontade. A gente está vendo, inclusive, algumas imagens aí de você em casa fazendo praticamente tudo, né? Assim, claro, com as limitações que hoje você tem. Mas isso também é importante nesse processo de recuperação? Sim, a gente tem que tentar. Eu falo que sem tentar a gente não sabe se a gente consegue. Igual eu não aguento ninguém falar para mim, eu não consigo. A gente tem que tentar. Depois, se você tentou, aí se realmente não der certo, tudo bem. Mas você, sem tentar, você falar que não consegue. Mas é um desafio. É. Não, eu até falo com os meninos, se um copo cair, se uma escova cair, vocês não se preocupam não, tá? Aqui é um processo. Uhum. Por falar em filhos, como é que eles encararam tudo isso? Como é que eles souberam do que aconteceu? Como é que eles hoje convivem com essa situação? Porque, assim, apesar de tudo, né, desse absurdo, ele é pai dessas crianças. Como é que elas estão e como é que você tem ensinado e orientado a eles sobre o que aconteceu e sobre o que esse homem fez, homem que é o pai dessas crianças, fez com você? No início, foi bem difícil para poder lidar com essas duas situações, a questão do que o pai fez e como falar para eles. Mas, igual quando eu tive alta, ele já tinha sido orientado o que aconteceu. Quem que contou para eles? Os psicólogos contou para eles, porque eu fiquei muito tempo... Da Polícia Civil? Não, foi do CREAS. Que eu fiquei muito tempo internada, então não teria como esconder por que a mãe estava ausente e o pai ausente durante 32 dias. Então, eles precisavam saber. E quando eu cheguei em casa, meu filho mais ele chorava toda noite. Mamãe, eu tô com saudade do meu pai. Mamãe, eu quero falar com ele. Mamãe, eu quero sentir o cheiro dele. Mamãe, eu tô com muita saudade. Eu falei, meu filho, você tem ciência do que seu pai fez? Ele tem, mamãe, mas eu amo ele. Eu falei assim, eu entendo o seu amor por ele, mas ele precisa pagar pelo que ele fez. Faz o seguinte, ora toda noite para Deus, que Deus vai dando sabedoria para você e cuidando do seu pai onde ele estiver. Em nenhum momento eu falei onde ele estava. Ele falou assim, ora, porque Deus vai cuidar dele onde que ele estiver. E ele passou, até hoje. Antes de dormir, ele ora pela família toda, mas ele inclui o pai dele nas orações. E, em momento algum, ele fala para mim, mamãe, eu quero ir ver meu pai. Não. Ele fala, mamãe, eu quero cuidar de você. Alguns momentos ele tem medo também, né? Até o psicólogo dele já falou para mim, Railma, você tem que entender que vai ter momentos que ele não vai saber o que ele sente. Se ele ama, se ele sente raiva, se ele tem medo. É um turbilhão de sentimentos para uma criança de 10 anos. Que também é um processo difícil de lidar. Exatamente. Ou seja, você tem duas dificuldades, né? Você se recuperar e ainda ajudar seus filhos também nesse processo. Sim. Que não é fácil. Exatamente. Em nenhum momento eu coloco raiva no coração deles, porque nem isso eu tenho, graças a Deus. Eu quero ajudar eles a superar isso. Que quando eles tiverem, eles vão entender realmente a gravidade. Eles sabem o que aconteceu, mas são muito novos para entender a gravidade de tudo. Você fala que não tem raiva no seu coração, mas eu imagino que você quer que ele seja julgado e condenado pelo que ele fez com você, que é uma tentativa de feminicídio, né? Exatamente, ele tem que ser julgado e pagar por tudo que ele fez, preso. Só que eu não vou ficar alimentando todo dia essa sede de vingança, de raiva, porque isso faz mal para mim e até na minha recuperação e dos meus filhos. E é um processo de recuperação, isso também ajuda a sarar, ou seja, esquecer um pouquinho, deixar que a justiça haja, aliás. Isso, eu busco justiça todos os dias, mas desejar igual algumas pessoas falam, tem que desejar na mesma moeda. Gente, eu desejo o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim, não quero para os outros. Então, o que ele fez, como se dizer, o mal é dele, não é meu.
Não que eu queira que ele seja liberto no momento algum, eu quero que ele fique lá e que ele pague justamente por tudo que ele fez comigo, a dor que ele causou nos filhos dele. E você está acompanhando esse processo? Por que ele não foi julgado até hoje? São quase 2 anos desse caso e até agora não houve a condenação. Ele continua preso, pelo menos. Continua preso, graças a Deus, que eu falo, enquanto ele está preso, eu fico tranquila, eu e meus filhos. O processo, o advogado ele entrou com alguns recursos, entrou com recurso aqui em Goiânia, de Goiânia foi para o STJ, está sendo julgado no recurso especial, por isso a demora. E a gente fica apreensivo, né? Porque a qualquer momento a justiça é falha e pode abrir brecha para ele poder responder em liberdade. Mas, claro, o desejo é que haja essa condenação até para que ele não volte a fazer de novo o que tentou fazer com você, né? Exatamente. O doutor Marcos, que é meu advogado, né, lá de Anápolis, ele está em cima desse processo. Toda semana eu mando mensagem para o doutor Marcos, aí teve alguma movimentação, o processo já retornou para a Anápolis para poder marcar o júri, que ele vai a júri popular. Ou por isso, entrar com esse recurso, né, que o advogado está entrando, para poder ganhar mais prazo. Outra coisa, você, falando de superação, você, depois do que aconteceu, você ainda tomou uma iniciativa que foi continuar, né, o seu sonho de se formar, de estudar, de ter realmente aquilo que era um sonho para você, né? Quando é que você pôde retomar os seus estudos? Como é que foi esse processo durante esses quase 2 anos? Quando eu saí do hospital em novembro, dia 26 de novembro. Eu retornei em fevereiro. Quando retornou as aulas, eu retornei. Gente, foi uma dificuldade enorme para poder retornar. Porque quando chegava lá, eu gostava de escrever. Então, para me escrever, eu tive que adaptar um tablet. Comprei um tablet e comecei a escrever tudo no tablet. Igual fazer os cálculos, eu desenhava no tablet os cálculos tudinho. E é algo que eu guardo de lembrança até hoje. E consegui terminar. Graças a Deus, eu ganhei a bolsa, né, da Faculdade Católica de Anápolis e continuei. E formou em técnica de enfermagem? Sim. Exerce ou não? Ainda não. Meu corém está ativo, mas eu não exerço ainda não. Mas você espera ainda exercer, né? Exatamente, com a graça de Deus. Faz parte também desse processo de recuperação, né? Faz. E eu terminei principalmente emocional, eu imagino. Eu terminei e eu sempre quis, né, trabalhar na área da saúde. E hoje eu estou no 2º período da graduação de psicologia. Que maravilha, né? Continua, então, estudando. Sim, continuo, não parei, não. Isso é uma maravilha. Outra coisa, Railma, a gente fala sempre sobre essa questão da violência doméstica, que a mulher ela tem que reagir, ela tem que tentar sair desse processo de violência. E pelo que você contou para nós aqui, você tentou várias vezes se livrar dessa violência. Não é um processo fácil, né? Não é algo que, assim, não, você só sai de casa, você se livra dele, você denuncia e está tudo bem. Não é bem assim, né? Não, porque a gente que está vivendo um ciclo de violência, na cabeça da gente, é mais seguro você estar dentro dele do que fora. Por quê? Quando você sai, a pressão é muito grande, você se sente desprotegida, e ele fica ali em torno. É mensagem, é cobrança, é tudo isso. É ameaça, a gente fica com medo da família também, né? Porque a gente tem uma família. A gente fica com medo dele fazer alguma coisa com a família, poder tentar nos atingir. E você está lá, não. Você está lá no meio. Existe até uma cobrança familiar e social, exatamente, né? Porque o agressor em si, narcisista, do portão de casa para fora, a imagem é totalmente diferente do que ele apresenta para a gente dentro de casa. Essa pessoa que fez isso comigo mesmo, quando aconteceu, ninguém acreditou. Mas por quê? Na rua era uma coisa totalmente diferente. Ninguém falava das agressões que eu sofria dentro de casa. Uma vez eu até comentei com certa pessoa, a pessoa, não, isso é coisa da sua cabeça. O fulano é tão trabalhador, não deixa faltar nada para vocês dentro de casa. Depois disso, eu não comentei com mais ninguém as violências que eu sofria. Porque eu falei assim, não adianta, ninguém vai acreditar na gente. Não deixava faltar nada, nem violência. Exatamente. Ninguém acredita no que a gente fala. Então, o problema da violência é isso também. As pessoas têm medo de denunciar, porque a sociedade culpa a gente demais pelaquela agressão que a gente está passando. Porque na rua, ele é bom para todo mundo, mas em casa... Mas é preciso enfrentar, você diria? Sim. E por quê? Tem que denunciar, tem que sair daquilo, porque para não chegar ao ponto que eu cheguei mesmo separada, né? Depois nós tivemos uma relação de 10 anos e eu não conhecia a pessoa que estava comigo. Não conhecia. Depois de 10 anos, um mês e meio, quase 2 meses separada, ele veio e fez isso.
Talvez lá no início, quando ele começou as agressões psicológicas, se eu tivesse denunciado, separado, não teria chegado ao ponto E que você chegou. diria que é isso? Não deixa Não, crescer, não deixa exatamente. avançar esse ciclo de Na violência? primeira violência, no primeiro grito, na primeira empurrão, denuncia, sai fora, vai. Se tiver que mudar de estado, muda. Igual se eu tivesse mudado de estado, tivesse saído, né, para poder me esconder dele. A gente precisa sair. Se tiver que mudar de estado, recomeça em outro lugar, mas antes de recomeçar em outro estado, nem que seja em outro país, mas viva. Não é regra, mas quase sempre essa violência vai se escalando. É degrau por degrau. Começa com um grito, começa com um empurrão, e assim vai só aumentando. Ao primeiro grito, se um homem gritar com você a primeira vez, pode ter certeza, se você continuar, vai chegar à agressão física. Ou até mesmo às vias de fato, igual aconteceu. E se chegar, é hora de dar um basta mesmo. Se puder dar um basta antes, é melhor, né? Não esperar chegar a esse ponto. E separou, não volta, não acredita nessas palavras que ele fala que vai mudar, que quer família, porque ele não quer. Ele quer ter o controle sobre você, sobre a sua vida, não quer ter família. O que você diria para uma mulher que está nos vendo agora e que está nesse ciclo de violência e nessa encruzilhada entre deixar a família, deixar o companheiro e, claro, se livrar da violência? Eu falo, gente, busque ajuda, separa. Eu sei que tem medo, vai com medo mesmo. Não fique nisso, porque eu falo que hoje a dor que eu carrego de ter aguentado esses 10 anos calada, sofrendo, é grande. Então, se você tá nesse ciclo, tá nesse relacionamento abusivo, se permita sair. No início é difícil, mas nada é impossível, não. A dificuldade maior, a dor maior é a psicológica? É. Eu falo que essas marcas que eu tenho aqui, a gente já perca dessa mão, sem movimento nesse braço, não chega nem um terço do que ele atingiu no meu psicológico. Isso daqui não é nada perto do que ele deixou no meu psicológico. Mas hoje você diria que já superou ou pelo menos já consegue conviver melhor com essa situação? Eu busco superar isso todos os dias. Que eu falo todos os dias, quando eu levanto, é uma luta contra o corpo, porque para levantar a gente tem que ter força de vontade, mas não é impossível não. A gente ora, a gente pede a Deus sabedoria, e a gente vai ajudando outras mulheres também. Todos os dias eu falo que eu não sei o propósito de Deus nisso tudo que aconteceu comigo, mas eu busco ajudar todas as mulheres diariamente que vivem nesses relacionamentos. E eu agradeço muito. É várias mensagens que chegam, a gente buscando ajuda, buscando uma palavra, e eu creio que várias pessoas já mandou mensagem para mim, Railma, eu consegui sair fora desse relacionamento, de ver a sua força, de ver a sua vontade de viver, mesmo diante de tudo que você passou. Você se tornou essa referência. Graças a Deus, eu tenho ajudado algumas pessoas e pretendo continuar ajudando. Com certeza, né? Vamos lembrar que a Lei Maria da Penha que foi tão brutalmente também violentada, né, pelo seu companheiro, né? Está numa cadeira de roda, inclusive até hoje, em função dessa violência que ela sofreu, né? E a lei leva o nome dela justamente como exemplo disso que aconteceu, né? E ver você superando tudo isso e ainda sendo exemplo para quem está vivendo, infelizmente, essa situação, é muito bacana, é muito bom. Você está de parabéns, você é uma mulher que realmente é um exemplo para a gente observar, e inclusive diante disso que você acabou de falar, que não espere chegar o que aconteceu com você. Saia, né, desse relacionamento violento, abusivo, para evitar, porque não é só o seu caso, infelizmente, né? Tem outros também que, quando não mata, mutila a companheira, né? Exatamente. Sabemos que a intenção deles não é só mutilar, né? A intenção é tirar a vida da gente. A gente fica desse jeito porque Deus permitiu a gente sobreviver e continuar por aqueles que precisam da gente. Eu fico pensando, gente, se ele tivesse conseguido tirar minha vida, o que seria de meus filhos hoje sem mim? Tão sem pequenos, mãe, né? sem pai. 2 crianças pequenas. Parabéns para você, viu? Que você continue cada dia Obrigada. superando tudo isso. Eu imagino que não é fácil, é uma superação, é um processo, né? Eu imagino que mais do que eu estou expressando, eu acho que você sabe disso muito melhor, né? Que é um dia de cada vez, né? Um dia após o outro.
mas que está a cada dia melhor, né? Sim, eu falo, quando eu olho fotos minhas, vídeos de antes do ocorrido, durante o ocorrido e após, eu falo que hoje a minha vida está bem melhor, hoje eu tenho alegria de viver, mesmo com toda a dificuldade que eu tenho, eu consigo ir e vir, não tem medo dele sair de lá da cadeia, mas não tem aquele medo de chegar em casa, alguém gritar comigo, alguém brigar com os meus filhos. Então, hoje a minha vida, graças a Deus, está 1000 vezes melhor do que a de antes, mesmo com toda a dificuldade. Que bom, viu, Railma Lisboa Silva? Muito obrigado por ter vindo aqui contar essa história e deixar essa mensagem de encorajamento para que outras mulheres que estejam nesse ciclo de violência se libertem disso e evite algo tão grave como aconteceu com você. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a vocês pelo convite de poder estar aqui. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. É isso, né, gente? Que história impactante, né? E como ela serve de reflexão para que não só as autoridades, mas que toda a sociedade enfrente esse problema da violência doméstica aqui no país. Como disse na abertura deste episódio, em média, 4 mulheres e meninas são mortas por dia aqui no Brasil e 49, em média, são vítimas de violência doméstica. A gente precisa mudar urgentemente essa situação. E aqui em Goiás, infelizmente, é um dos estados onde a violência doméstica é o único tipo de violência que, infelizmente, não cedeu até hoje. Ele só vem aumentando, lamentavelmente. Gostaria de agradecer a sua companhia, a sua audiência em mais esse episódio aqui do nosso podcast Na Cena do Crime. Pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube da TV Serra Dourada, acionar também o sininho aí para que a gente sempre esteja aqui falando e comunicando sobre o que é publicado aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo episódio.